Eu estava sentada na beira da cama do quarto que eu alugava na zona leste de São Paulo, olhando para um papel dobrado tantas vezes que já parecia prestes a rasgar. O ventilador velho fazia um barulho irregular, espalhando o calor abafado da tarde, mas eu mal sentia o suor escorrendo pelas costas. Na minha mão estava o bilhete da Mega Sena. Eu já tinha conferido aqueles números tantas vezes que tinha perdido a conta. Conferi no aplicativo, conferi no site da Caixa. Conferi de novo, ampliando a tela do celular, respirando fundo para não desmaiar. Mesmo assim, minha cabeça se recusava a aceitar. Isso não pode ser verdade, eu murmurei sozinha. Mas era. Se gosta de histórias emocionantes, já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder as próximas histórias. Eu, Sandra, faxineira há mais de 15 anos, tinha acertado os 6 números. O prêmio passava dos 80 milhões de reais. Um valor tão absurdo que não combinava em nada com a minha realidade. Até 2 dias antes, minha maior preocupação era juntar dinheiro para pagar o aluguel do quarto, garantir o básico do mês e não faltar aos serviços quando a dor nas costas apertava. Agora, aquele pedaço de papel escondido dentro da minha Bíblia antiga tinha o poder de mudar minha vida inteira. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Não era só alegria, era choque, era medo. Era um cansaço profundo de anos sendo invisível. Pensei na minha mãe. Pensei nos meus irmãos. Pensei em todas as vezes que ouvi que eu precisava me virar, que não podia depender de ninguém, que eu sempre estava com problema. Trabalhava desde muito nova limpando casas, escritórios, clínicas. Saía antes do sol nascer, pegava ônibus lotado, engolia humilhação calada. Mesmo assim, quando eu precisava de ajuda, parecia que eu sempre era um incômodo. Você vive apertada, Sandra. De novo sem dinheiro? Assim fica difícil te ajudar. As frases vinham na minha cabeça como se estivessem gravadas. Peguei o celular e quase liguei para minha mãe. Meu dedo chegou a tocar na tela, mas algo dentro de mim travou. Uma sensação estranha, uma desconfiança antiga, como se uma voz silenciosa dissesse: "Espera." Levantei devagar e fui até a janela pequena do quarto. Olhei a rua lá embaixo, gente passando, cada um com seus próprios problemas, sem imaginar que ali, naquele quarto simples, alguém tinha acabado de ganhar na loteria. E se eu não contar agora? Pensei em voz alta. Não por maldade, não por vingança, mas por necessidade. Eu lembrava muito bem das últimas vezes em que pedi ajuda. Sempre valores pequenos, sempre coisas básicas, e quase sempre acompanhadas de sermões, ironias ou negativas secas. Aquilo machucava mais do que a falta de dinheiro. Foi ali que a ideia se formou inteira na minha cabeça. Um teste simples. Eu não ia falar do prêmio. Ainda não. Eu ia fazer exatamente o que sempre fiz. Pedir ajuda. Nada exagerado. Nada suspeito. Apenas 50 RARs. O suficiente para completar o aluguel daquele mês. 50 reais. Para muita gente, isso não é nada. Para mim, sempre foi um peso pedir. E agora seria um termômetro. Se me ajudarem sem me humilhar, vou saber que existe amor, eu disse baixinho. Se não, vou finalmente enxergar a verdade. Dobrei o bilhete com cuidado, guardei novamente dentro da Bíblia e sentei na cama, sentindo o peso da decisão. Testar quem a gente ama dói, mas continuar vivendo sem saber quem realmente está do seu lado dói muito mais. No dia seguinte, eu faria as ligações. E o que eu estava prestes a descobrir mudaria para sempre a forma como eu enxergava família, dignidade e dinheiro. Eu quase não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, minha cabeça rodava entre 2 extremos. De um lado, a ideia de nunca mais passar aperto. Do outro, o medo do que eu estava prestes a descobrir sobre as pessoas que eu mais amava. Levantei antes do despertador tocar. Preparei um café ralo, sentei à mesa pequena do quarto e fiquei encarando o celular por alguns minutos, respirando fundo. Não era o dinheiro que me dava medo, era a resposta. Decidi começar pela minha mãe. Ela sempre dizia que mãe é mãe, que pode brigar, reclamar, mas nunca abandona um filho. Eu precisava saber se isso era verdade. Disquei o número com a mão suando. Alô? Ela atendeu, com a voz ainda meio sonolenta. Mãe, sou eu. Preciso falar com a senhora. O que foi, Sandra? Aconteceu alguma coisa? Engoli seco. O aluguel vence hoje. Eu consegui quase tudo, mas faltam 50 reais. Só 50. Se eu não pagar hoje, o dono do quarto não espera. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro longo.
aquele suspiro que já vinha carregado de julgamento. Sandra, de novo isso? Mãe, eu sei que a senhora já me ajudou antes, mas é só dessa vez. Minha filha, até quando você vai viver assim? Ela interrompeu. Você não pode ficar dependendo dos outros para sempre. Mãe, são só R$ 50. Eu pago assim que entrar um dinheiro. Você sempre diz isso e nunca sobra para devolver. Meu coração começou a apertar. Se eu não pagar hoje, vou ter que sair do quarto. Então talvez seja a hora de você dar um jeito melhor na sua vida. Ela respondeu, num tom frio. Você já é adulta. A senhora não pode me ajudar dessa vez. Houve um silêncio curto, mas não foi um silêncio de dúvida. Foi um silêncio de decisão. Não, Sandra, não posso. Minha aposentadoria já é curta. Você precisa aprender a se virar. Tá bom, mãe. Obrigada. Não fica chateada. É pro seu bem. Desliguei com a mão tremendo. Fiquei olhando para a tela apagada do celular, sentindo um nó subir na garganta. Não era pelos R$ 50, era pela forma, pela frieza. Respirei fundo e me preparei para a próxima ligação. Meu irmão mais velho. Ele sempre foi o exemplo da família. Emprego fixo, carro novo, casa financiada. Sempre teve orgulho disso. E fazia questão de lembrar. O que foi agora, Sandra? Ele atendeu sem nem dizer alô. Preciso de uma ajuda rápida. O aluguel vence hoje e faltam R$ 50. Ele riu. Riu mesmo. R$ 50? Sério que você me ligou por causa disso? É o que falta para eu não ser despejada. Você sabe quanto eu ganho por hora? Ele respondeu, debochado. E mesmo assim não vou te dar. Oh, por quê? Porque você precisa parar de se acomodar. Sempre tem alguém te socorrendo. Assim você nunca aprende. Eu trabalho todo dia. Tentei argumentar. Trabalha errado, então. Se vira, Sandra. Vai arrumar outro bico, vende alguma coisa. Eu só precisava desses 50. Não conta comigo. E desligou. Eu fiquei parada, olhando para a parede descascada do quarto. 2 pedidos, 2 negativas. E em nenhuma delas houve preocupação real comigo. Mesmo assim, eu continuei. Liguei para minha irmã. Ela atendeu com um tom cansado. Oi, Sandra. O que foi? Tô com problema para pagar o aluguel. Faltam R$ 50. De novo, Sandra? Eu sei. Mas se eu não pagar hoje, vou ter que sair. Eu te ajudei mês passado. Isso tá virando costume. Não é costume. É aperto. Aperto todo mundo tem. Eu também tenho minhas contas. Eu vou ser despejada. Então vai ficar com a mãe. Ou com o nosso irmão. Eles não quiseram ajudar. Então talvez seja a hora de você parar de esperar ajuda. Ela disse, num tom impaciente. Você também não vai me ajudar? Não, Sandra. Não dá. Desliguei. Ali, sentada sozinha naquele quarto quente, eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. As pessoas mais próximas, as que sempre disseram família é tudo, tinham me negado R$ 50 e ainda me fizeram sentir pequena por pedir. Mas o teste ainda não tinha acabado, e eu mal imaginava que as próximas ligações iam doer. E ao mesmo tempo, revelar algo que eu nunca mais esqueceria. Depois da terceira ligação, eu fiquei alguns minutos parada, sentada na cama, olhando para o nada. O quarto parecia menor. O silêncio pesava. Não era só a recusa. Era a sensação de ser um incômodo, um problema que todo mundo queria evitar. Respirei fundo. Ainda faltavam algumas ligações. E no fundo, uma parte de mim já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, eu precisava ir até o fim. Peguei o celular de novo e liguei para minha prima Joana. A Joana nunca teve vida fácil. Trabalhava como recepcionista, ganhava pouco, morava de aluguel, vivia contando moeda. Mesmo assim, sempre foi gentil comigo. Oi, Sandra. Ela atendeu animada. Tudo bem? Minha voz saiu fraca. Joana, eu tô com um problema sério. O aluguel vence hoje e faltam R$ 50. Se eu não pagar, vou ter que sair do quarto. Do outro lado da linha, não houve suspiro. Não houve julgamento. R$ 50? Ela perguntou. Claro que eu te ajudo. Eu fechei os olhos. Você tem certeza? Eu sei que pra você não é fácil. Para com isso. Você é minha prima. Não vou deixar você ser despejada por causa disso. Eu prometo que pago de volta. Depois a gente vê isso. Agora resolve o problema. 2 minutos depois, o Pix caiu na minha conta, junto com uma mensagem simples. Se precisar de mais alguma coisa, fala comigo. Estamos juntas.
Eu chorei de verdade. Não pelo dinheiro, mas porque alguém tinha se importado comigo sem me fazer sentir menor. Mas eu ainda não tinha terminado. Liguei para o meu tio Antônio, irmão da minha mãe. A gente não era tão próximo, mas sempre se respeitou. Oi, meu tio. Posso falar um minutinho? Oh, claro, minha filha. O que aconteceu? Expliquei a situação. Antes mesmo de terminar, ele respondeu: Sandra, não se preocupa. Vou te mandar agora. Mas, tio, o senhor tem certeza? Tenho. Família não deixa a família na rua por causa de R$ 50. O dinheiro chegou quase imediatamente. Eu fiquei olhando para o extrato no celular, com o coração disparado. Pessoas que não conviviam comigo no dia a dia tinham feito mais por mim do que quem sempre esteve perto. Ainda assim, fiz a última ligação. Liguei para o seu João, o porteiro do prédio onde eu morava. Um senhor simples que sempre me cumprimentava quando eu saía cedo para trabalhar. Seu João, desculpa incomodar. Que isso, Sandra? O que houve? Tô com dificuldade para pagar o aluguel. Faltam R$ 50. O senhor acha que poderia me emprestar? Ele nem pensou. Claro que posso. O senhor tem certeza? Eu fico até sem graça. Fica não. Você sempre me tratou com respeito. Isso vale mais que dinheiro. 15 minutos depois, ele estava na minha porta, com o dinheiro na mão. Eu pago assim que puder, eu disse. Não esquenta com isso agora. O importante é você não ficar na rua. Quando ele foi embora, eu sentei na cama e comecei a organizar tudo mentalmente. Minha mãe negou. Meu irmão negou e me humilhou. Minha irmã negou e me culpou. Minha prima, meu tio e o porteiro ajudaram sem perguntar nada em troca. Ali, eu entendi uma coisa que doeu mais do que qualquer falta de dinheiro. Proximidade não é garantia de amor. Naquela noite, eu quase não dormi. Não por ansiedade com o dinheiro, eu tinha muito mais do que precisava, mas porque a verdade tinha sido escancarada na minha frente. No dia seguinte, decidi que era hora de fechar esse ciclo. Organizei um almoço simples de domingo na casa da minha mãe. Disse que queria reunir todo mundo. Convidei todos, minha mãe, meus irmãos, a Joana, o tio Antônio e também o seu João. Você convidou o porteiro? Meu irmão perguntou incomodado. Convidei. Respondi seca. Depois você vai entender. O clima já estava estranho quando cheguei. Risadas forçadas, conversas vazias. Eu observei tudo em silêncio. Esperei o momento certo. Quando todos estavam sentados, eu me levantei. Eu preciso contar uma coisa para vocês. O silêncio caiu na sala. Ontem, quando liguei pedindo R$ 50, eu estava fazendo um teste. Teste! Meu irmão riu. Você ficou maluca? Um teste para descobrir quem realmente se importa comigo. Respirei fundo. Eu ganhei na loteria. Ninguém falou nada. Minha mãe arregalou os olhos. Minha irmã levou a mão à boca. Meu irmão ficou pálido. Como assim ganhou? Minha mãe perguntou. Peguei o celular e mostrei o aplicativo do banco. Esse dinheiro já está na minha conta. O choque foi imediato. Sandra, minha mãe começou. A gente não sabia? Não sabia o quê? Eu interrompi. Que eu tinha dinheiro. Porque quando vocês achavam que eu não tinha nada, me chamaram de problema. Virei para a Joana. Você me ajudou sem pensar duas vezes. Para o meu tio. O senhor também. Para o seu João. O senhor subiu escada para me ajudar. Depois olhei para minha mãe e meus irmãos. Vocês me negaram R$ 50. E ainda me humilharam. Minha mãe começou a chorar. A gente errou. Erraram. Eu respondi, firme. E agora vão aprender a lição. Peguei 3 envelopes que eu tinha preparado. Joana, aqui tem dinheiro para você sair do aluguel. Tio, aqui tem dinheiro para reformar sua casa. Seu João, aqui tem dinheiro para o senhor nunca mais passar aperto. Eles ficaram sem reação. Minha mãe se levantou desesperada. E a gente? Olhei para ela com calma. Vocês me perderam por R$ 50. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Eu não perdi família, eu disse antes de sair. Eu descobri quem nunca foi. Depois daquele domingo, minha vida mudou rápido. E não foi só por causa do dinheiro. Eu saí da casa da minha mãe com o coração pesado, mas a cabeça leve. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me sentia culpada por colocar limites. Não me sentia errada por escolher a mim mesma. Nos dias seguintes, eu organizei tudo em silêncio. Contratei um advogado. Abri contas novas,
Resolvi a parte burocrática da loteria sem contar detalhes para ninguém além do essencial. Não queria ostentação, queria paz. Comprei uma casa simples, mas confortável, num bairro tranquilo de São Paulo. Nada de mansão, nada de luxo exagerado. Apenas um lugar onde eu pudesse dormir sem medo de faltar dinheiro no fim do mês. Convidei a Joana para morar comigo por um tempo. Ela chorou quando viu a casa. Disse que nunca imaginou que um gesto tão pequeno fosse mudar tanta coisa. Ajudei meu tio a reformar a casa dele. Trocar o telhado, arrumar o banheiro, coisas básicas que ele sempre adiava. Quando ele me agradeceu, eu respondi a verdade. O Senhor me ajudou quando achou que eu não tinha nada. Isso não tem preço. O seu João também saiu do aluguel. Comprou uma casinha pequena perto da família. Até hoje, toda vez que me vê, faz questão de dizer que aquele dia foi o mais improvável da vida dele. Eu só fiz o que era certo. Ele sempre responde. Minha mãe tentou me ligar várias vezes. Mandava mensagens longas, cheias de justificativas, promessas e pedidos de perdão. Meus irmãos também tentaram se reaproximar. Convites repentinos, discursos sobre família, pedidos indiretos de ajuda. Eu li tudo, mas não respondi. Não por ódio. Ódio cansa. Eu escolhi distância. Distância é diferente. Aprendi que dinheiro não muda ninguém. Ele apenas revela o que já estava ali. Quem ajuda sem saber se vai ganhar algo em troca, ajuda por caráter. Quem só aparece quando vê vantagem, nunca esteve de verdade. Hoje continuo trabalhando, mas por escolha. Faço limpeza em projetos sociais, ajudo mulheres que vivem do mesmo jeito que eu vivia antes. Não preciso mais me humilhar para pedir R$50 e nunca mais vou. Às vezes, quando penso naquele teste, percebo que os R$50 foram baratos. Custaram pouco para me mostrar quem eu deveria levar comigo para o resto da vida. Perdi o sobrenome como proteção emocional. Ganhei uma família de verdade. E isso vale mais do que qualquer prêmio. Se gosta de histórias assim, já se inscreve no canal e deixa seu like.